Bom dia no Brasil e boa tarde aqui na Bélgica. Bom dia e boa tarde aos amigos e amigas do Facebook. Esperar esse povo abençoado entrar nessa live. Hoje é feriado aqui na Bélgica. Estamos voltando aos poucos ao normal. As atividades estão voltando aos poucos. De uma certa forma, essa epidemia está sendo controlada. Nós acreditamos que tudo isso já está passando. Esse vírus já está perdendo a força. É isso mesmo. Esperar alguns minutos. Gratidão a Deus, gratidão ao Senhor Jesus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Deus tem sido bom demais com a gente, mais até do que nós merecemos. Hoje é dia 1º de junho. 1º de junho. É o Algemiro que tá aí. Fala, meu querido Algemiro. Dá um joinha aí, Algemiro. Compartilha esse trem aí. Compartilha essa live. Compartilha essa live que eu vou compartilhar uma palavra aqui abençoada. Expressar um pouquinho da nossa alegria em estarmos aqui do outro lado do oceano, do outro lado do continente, mais alegres na presença de Deus. Manda um abraço para todos aí, Algemiro. Compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Segura aí uns minutinhos nessa live. Compartilha. Aperta o dedinho aí no compartilhar. E Deus é bom, Deus é lindo. A notícia boa. Ouvi dizer que dia 7 de junho, as academias vão estar abrindo aqui na Bélgica. Nath, linda, compartilha esse negócio aí. Quando tiver 3 pessoas online aí, dentro da live eu começo. Vou falar um pouquinho aqui da palavra de Deus. Bota esse povo para entrar nessa live aí. Tem um tio meu lá de Brasília assistindo. Compartilha esse negócio. Acredito eu que esse mês de junho voltaremos a cultuar o Senhor
nas nossas congregações aqui na Bélgica. Ó, o Lucas Ferreira aí. Fala, meu brother. É o Carioca. Vou compartilhar em poucos minutos uma palavra do Senhor aqui. Segura nessa live aí em nome de Jesus. Deus tem coisas lindas para realizar nas nossas vidas. Que Deus venha abençoar cada um de vocês que está entrando. Eu não programei essa live, mas eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E se vocês puderem compartilhar a live, glória a Deus por isso. Deus vos abençoe ricamente. Vou compartilhar aqui com vocês, aproveitando que já tem 5 pessoas assistindo. Aqui em Salmo 145, versículo de número 14, a palavra do Senhor diz assim. Salmo 145, versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Preste atenção. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Vou pegar um gancho no versículo 18 também aqui do Salmo 145. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Olha que coisa linda. O amor de Deus por nós. A Bíblia diz aqui nesse versículo que o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Eu entendo um pouco com essa palavra que a pessoa só permanece prostrado se ela quiser. A pessoa, ela só permanece estagnado, paralisado, se ela quiser. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, Ele nos responde, Ele nos sustém com a sua mão poderosa. A Bíblia diz, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. A palavra invocar, meus irmãos e irmãs, significa suplicar, pedir auxílio, assistência, recorrer. Quando nós recorremos a Deus, Deus nos socorre. Quando nós suplicamos ao Senhor, diante a qualquer situação que nos sobrevém, o Senhor nos dá o livramento. O Senhor nos sustenta com a sua mão poderosa. E o Senhor não permite que nós permaneçamos prostrados. Deus nos apruma quando nós queremos nos aprumar. Tem pessoas que vivem como querem, que andam em uma vida errada e em um momento da sua vida elas querem mudar de vida. Elas querem mudar a sua trajetória. E elas passam a suplicar a Deus, pedindo forças para Deus. E Deus atende, querido, a súplica de um homem, de uma mulher, de um jovem, quando ele se sente na necessidade de buscar o caminho do Senhor, de buscar a presença de Deus. Quando nós sentimos a necessidade de andarmos nos caminhos do Senhor, de vivermos uma nova vida na presença de Deus, Ele nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos capacita a vivermos uma vida nova na presença dEle. Essa palavra é interessante, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 6, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, que nós devemos invocar enquanto Ele está perto. Dias virão, isso não é para assustar nenhuma pessoa, mas dias virão em que muitos vão buscar a presença de Deus, mas não vão encontrar, não vão achar. A Bíblia diz que no arrebatamento da igreja, na segunda vinda de Jesus, porque a primeira vinda de Jesus, ele veio como homem, ele pisou nessa terra,
ele cresceu, ele fez grandes sinais, milagres e prodígios diante de uma humanidade. Muitos presenciaram os feitos de Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi condenado, ele foi crucificado e ele morreu. Mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia Jesus Cristo, o nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. E ele passou um pequeno período depois da sua ressurreição aqui na terra. Muitos viram Jesus. Jesus comeu com os discípulos que permaneceram fiéis a ele após a sua morte e ressurreição. Aproximadamente, Jesus ficou aproximadamente 40, 100 dias aqui na terra depois da sua morte e ressurreição. E a Bíblia diz que ele foi levado aos céus. E a promessa é que um dia ele voltará. E esse dia perto está. Esse dia está próximo. Nós estamos vendo muitos sinais da Bíblia Sagrada se cumprindo. Dias virão, a Bíblia fala, nos finais dos dias, filhos matariam seus pais, pais matariam seus filhos, haveria pestes em toda a terra, terremotos, epidemias, catástrofes. A Bíblia fala que esses acontecimentos seriam um prenúncio da vinda do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Na segunda vinda de Jesus, o que está por vir, Jesus não vai pisar os seus pés aqui nessa terra. A Bíblia fala que ele virá buscar a sua igreja. Ele nos encontrará nas nuvens, aqueles que estiverem vivos no arrebatamento da igreja. Essas pessoas serão arrebatadas. A palavra arrebatado significa tirados da terra com força. A igreja do Senhor, aqueles que estão servindo a Deus, aqueles que estão renunciando os pecados, as práticas que não agradam a Deus deste mundo, aqueles que estão se esforçando para agradar a Deus, essas pessoas terão encontro com o Senhor nos ares. Jesus está voltando, viu, meu irmão? Minha irmã, você que me assiste, não perca tempo. Vou repetir aqui. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto é tempo. A Bíblia diz que enquanto há vida há esperança, mas após a morte segue-se o juízo. Não queira que o juízo de Deus chegue na tua vida, você levando uma vida de qualquer jeito. A Bíblia diz que existe dois caminhos. O caminho largo, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, e existe o caminho estreito. O caminho estreito, querido, é o caminho da renúncia. É o caminho que Jesus nos ensinou, que nós devemos carregar a nossa cruz, que nós devemos renunciar os desejos da nossa carne para alcançarmos o prêmio da nossa salvação, pois Jesus tem a coroa da vida para nos entregar. E ele não está preocupado com a nossa idade, ele não está preocupado com os nossos recursos financeiros. Jesus não está preocupado com o que nós fizemos, com os nossos pecados, pois outrora estávamos vivendo de qualquer jeito. Eu falo isso até mesmo de mim. Outrora estávamos vivendo conforme a maioria das pessoas vivem e andam nesse mundo. Mas a partir do momento que nós buscamos conhecer esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso que foi crucificado, que se sacrificou pelos nossos pecados para nos proporcionar a salvação, a vida eterna, quando nós entendemos que o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário foi para nos libertar da condenação da morte eterna. É isso mesmo que você está ouvindo. Jesus
foi crucificado, ele sofreu, ele padeceu por amor a nós, para nos libertar da morte eterna. Porque por nós mesmos, nós não alcançaríamos a salvação. Se fosse pelos nossos feitos, pelas nossas obras, nós não encontraríamos com o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. O que você está esperando para buscar o Senhor? Você quer que as coisas piorem na sua vida? A Bíblia fala que muitas são as pessoas que só procuram a Deus quando as coisas vão mal. Já ouviu aquele ditado? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Tem muitas pessoas que só se aproximam de Deus pela dor. É no leito de enfermidade, é no cárcere, em uma prisão, é quando o desemprego bate na nossa porta. Mas nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos buscar a presença de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo é tempo de buscar a Deus. É tempo de invocarmos o nome do Senhor. Porque aqui, como eu li, em Salmo 145, versículo 14, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está perto de um povo que invoca pela sua presença. Deus está perto de um povo que busca a Ele, que clama a Ele em orações, em consagrações, em jejum. Deus está perto de todos aqueles que se achegam até Ele. A Bíblia diz que o Senhor jamais lançará fora aquele que vem até Ele. Se nós estamos buscando a presença de Deus, certo é que o Senhor está nos contemplando. Certo é que o Senhor está nos guardando. Certo é que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Porque Deus, quando nós nos apresentamos a Deus, Deus libera promessas sobre as nossas vidas. E essas promessas se cumprem nas nossas vidas quando nós estamos vivendo uma vida de retidão com Deus. Quando nós buscamos uma vida de comunhão, de sinceridade para com o nosso Deus. Porque é muito fácil nós enganarmos o homem. É muito fácil. O homem não nos contempla 24 horas por dia. Mas eu conheço um, aleluia, e esse nos contempla. Desde o nosso levantar, o nosso deitar. Em todo o tempo ele nos contempla. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse Deus, ele é onisciente. Que esse Deus, ele é onipresente. Que esse Deus, ele é onipotente. O nosso Deus é poderoso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel é o mesmo Deus hoje, ele não mudou. O amor de Deus para com a humanidade é o mesmo. Só que a humanidade tem se esquecido desse Deus. As pessoas têm se esquecido desse Deus. Desse amor que Deus tem por nós. O que a Bíblia diz no Evangelho de João? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem uma eternidade inteira para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem uma cidade, aleluias, que não haverá maldade. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ali não haverá mais luto, não haverá mais pranto e nem dor. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que o Senhor um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós estamos em meio a uma guerra espiritual.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades do mal. O nosso adversário é um adversário invisível. E nós precisamos buscar um Deus invisível, mas verdadeiro. Um Deus que nós não enxergamos com os olhos naturais, mas com os olhos da fé ele vive e reina em nossos corações. Ele vive e reina em nossas vidas. Nós temos Deus do nosso lado. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há inferno, não há demônio, não há barreira que pode impedir uma pessoa quando ela quer estar na presença de Deus, quando ela quer ter um compromisso com o Senhor. E Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Entenda uma coisa: Deus guarda, Deus cuida, Deus vela, Deus protege, Deus está ao nosso lado. E o que nós temos feito em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós? Nós precisamos nos despertar. E eu volto a dizer, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor ainda está perto. A presença de Deus ainda está aqui nessa terra. O Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra, preenchendo os corações daqueles que buscam com força, daqueles que não medem esforços para obterem a presença gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos achegar para Deus. A Bíblia diz que os dias são maus. E para nós passarmos por esses dias maus, vitoriosos e vitoriosas na presença de Deus, nós precisamos nos encher de Deus. Nós precisamos buscar as armaduras de Deus, as armaduras que dizem em Efésios: o capacete da salvação, a couraça da justiça. Nós precisamos buscar a face de Deus, pois a nossa vida aqui é muito passageira. A nossa vida passa como um vento. Nós não temos domínio nem do dia de amanhã, que dirá daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. As pessoas têm se preocupado muito com o terreno, com o material. Mas a Bíblia diz que nós não devemos acumular tesouros aqui nessa terra, aonde a traça e a ferrugem, aonde o ladrão mina e rouba, mas que os nossos tesouros, que a nossa riqueza esteja nos céus, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lá, aquilo que nós obtermos lá nos céus permanecerá conosco para todo sempre. Que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana de milagres sobre a tua vida. Tenha bom ânimo, não pare no meio do caminho. Se você já se apresentou para o Senhor, permaneça, persevere na presença do Senhor, porque o melhor ainda está por vir. Graça e paz em nome de Jesus.